a todos e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago-vos mais uma opinião, só que em vez de ter a opinião de um livro, desta vez trago-vos a opinião de uma série, que é a opinião da série The Selection. Eu recentemente li o The One, o último livro da trilogia The Selection, que já foi traduzido para o Brasil como A Seleção. Ainda não foi traduzido para Portugal, mas eu gostava muito que ela fosse traduzida para Portugal, esta série, porque eu acho que iria ter um bom grupo de leitores, iriam ter uma boa saída desta série, por isso eu adorava que esta série fosse pegada para alguma editora. E então eu decidi dar-vos a opinião da série completa. Não faria muito sentido falar apenas do último livro, visto que é uma série. Por isso eu vou-vos dar a minha opinião de todos os livros, de uma forma muito por alto, sem spoilers, para que vocês possam ler a série e apreciar a série por vocês. O primeiro livro da série é o The Selection e conta a história de um país num futuro distante. Isto é um romance YA distópico. Conta a história de um país que se chama Ileia e que eram os antigos Estados Unidos. Este país passou por um processo de uma guerra os antigos Estados Unidos foram como postos abaixo e surgiu o país Ileia, que tornou-se uma monarquia. Inicialmente, como não existia o rei e a rainha, criou-se a seleção. O que é a seleção? De uma determinada idade, as raparigas podem se inscrever para pertencerem à seleção. E a seleção é um reality show onde um determinado número de princesas, 35 acho eu, inicialmente, vão para o palácio e vão disputar o príncipe para se tornarem os próximos reis da Ileia. Isto aconteceu já algumas vezes, inclusive com o rei e a rainha que neste momento estão no poder. Neste momento, os rei e a rainha têm um príncipe com a idade certa para casar e necessita de encontrar uma princesa e então procede-se à seleção. Este novo país ele é dividido por castas. Cada casta, desde a casta 1 até a casta 8, quanto mais baixa é a casta, ou seja, a casta mais alta é a primeira, e quanto mais baixa é a casta, ou seja, quanto mais se desce até à oitava casta, pior, mais pobres e com menos posses são as pessoas. A América, que é uma das protagonistas desta série, ela pertence à casta 5, que é a casta dos artistas, sejam eles músicos, atores, pintores, escultores, e ela é música, ela canta e toca instrumentos musicais. E ela pertence assim à casta mais ou menos do meio, mais para baixo. E ela namora com o Aspen, que pertence à casta 7, que são aqueles que fazem as limpezas, que ajudam no lar as pessoas. Ela, um pouco forçada, tanto pela família como pelo namorado, até porque supostamente não é bom casarmos com um rapaz de uma casta mais baixa, porque somos obrigados a descer de casta. É sempre bom casar com pessoas de castas superiores, principalmente homens de castas superiores, porque nos ajudam a elevar a casta. E ela é um pouco obrigada pela família e, portanto, pelo namorado, acaba por se inscrever na seleção e acaba por ser uma das selecionadas e acaba por ir para o palácio. No primeiro dia ela sente-se muito sufocada, então acaba por querer sair para o jardim e acaba por ter um encontro imediato com o príncipe. E ela inicialmente não gostava muito do príncipe e após o primeiro encontro ela acaba por perceber que ele não é assim tão mau como ela pensava. E entre eles vai nascer ali qualquer coisa que ela não sabe muito bem explicar porquê. O primeiro livro é bastante bom porque nos introduz a todo este novo mundo que é a Ileia e que é a seleção. E nos conta um pouquinho porque é que a seleção acontece, porque é que o país chegou mais ou menos àquele ponto. Não nos revela muito, mas revela-nos um pouquinho e também nos começa a interiorizar o romance entre a América e o príncipe, mas também entre a América e o Aspen. Confesso que este livro me arrebatou logo neste primeiro livro, tanto pela história em si como pelo romance, e devo dizer muito mais pelo romance, porque a autora não utiliza muita distopia neste livro, ou melhor, ela não utiliza muita distopia nesta série, e por isso é mais pelo romance que eu recomendo esta série. E neste livro nós vamos perceber muito das dificuldades que a América tem em se entregar e em se integrar neste novo mundo que é a realeza, e em perceber o porquê das castas e porque é que tem que ser assim, porque é que não se pode mudar. E ela própria vai começar a travar uma batalha consigo própria, mas também com a realeza, em mudar um pouco o mundo. E ela, à semelhança do que aconteceu com os Jogos da Fome, ela vai ser o Mockingjay aqui da história, ou supostamente era para ser ela o Mockingjay aqui desta história, ou seja, o murro na mesa para que isto tudo mude. Neste livro não acontece muita coisa, é mesmo um primeiro passo nesta série, mas eu gostei muito do início desta série. O segundo livro é A Elite. Neste livro nós vamos acompanhar, e agora é aqui que eu digo, mesmo que eu não queira levar spoilers, eu vou dar um pouquinho de spoilers.
No entanto, nós aqui já vemos que o príncipe já fez algumas escolhas e na elite apenas 8 raparigas na competição. Uma coisa que eu não disse do primeiro livro é que não é só a América que se sente revoltada com toda a situação que o país atravessa. Existem também algumas pessoas que se sentem revoltadas com toda esta situação, que são os rebeldes, e que vão fazer tipo uns ataques ao palácio como forma de protesto e como forma de tentar resolver alguns dos rebeldes tentam fazer esse tipo de protestos para resolver a situação, outros é mesmo só para mostrar um ponto, mostrar o seu ponto de vista. Deste livro eu não vos posso contar muito mais, a não ser que eles pertencem à elite e, portanto, cada vez mais as coisas começam a apertar. E eu devo dizer que este é, dos três, é o livro que eu menos gosto, porque acho que a autora podia ter aproveitado muito mais a distopia neste livro, se calhar, ou no próximo livro, mas eu acho que ela devia ter desenvolvido um pouco mais. Eu acho que se centrou demasiado no romance e poderia ter desenvolvido muito mais. Neste livro acabou por ser um pouco mais um enrolar do romance do que um desenvolvimento de tudo mais, e por isso eu gostei, porque eu foquei-me só no romance. Mas quem estiver a pensar nesta trilogia como uma distopia, não pense nesta trilogia como uma distopia, mas sim como um romance, porque a autora foca-se muito mais no romance. Por isso, eu gostei deste livro, mas não é o favorito da trilogia. Por último, saiu o The One. Eu estava bastante curiosa para ler este livro, porque é o fechar da trilogia, o fechar da série. Eu estava muito curiosa para ver o que é que a autora iria fazer daqui. Deste livro é que eu não vos posso contar mesmo nada, porque seria dar mesmo spoilers sobre toda a série. No entanto, eu posso dizer duas coisas. Eu gostava que este livro tivesse no mínimo mais umas 100 páginas. A autora tinha história para fazer aqui, tinha história para escrever mais umas 100 páginas, 100 ou mais páginas. Gostava imenso que a autora tivesse pegado na América como um Mockingjay desta história, coisa que ela não fez. E eu fiquei muito triste por ela não ter pegado nisso, porque teria agarrado muito mais leitores se ela tivesse agarrado a América como um Mockingjay. E não precisava de ser um Mockingjay como a Katniss do Hunger Games, mas como uma pessoa um pouco mais ativa do que ela foi, porque ela foi muito mais ativa neste livro do que nos outros dois, mas ainda poderia ter sido muito mais, a história poderia ter sido totalmente diferente. Voltou-se a centrar muito no romance neste livro. Depois eu acabei por comentar depois, se calhar eu também teria gostado de ver um pouco o depois deste livro. Este livro acabou e depois eu se calhar gostava de ter visto um pouco mais do que é que aconteceu depois. Agora vou falar um pouquinho, não tanto daquilo que se passou no livro, mas mais daquilo que eu gostava que se tivesse passado. Eu acho que a autora criou uma história muito boa, criou uma história, um romance dentro de um país acabado e de um país com muitas regras, como eram as castas, e de um país que tinha muito por onde se lhe pegar. No entanto, eu acho que a autora se focou demasiado no romance e deixou a distopia um pouco de lado, e por isso eu digo-vos, se querem ler este livro, encarem-no como um romance e não como uma distopia pura, como por exemplo é mais os Jogos da Fome. Encarem isto como um romance puro. Ele acaba por ser muito romance e não tanto distopia. Outra das coisas que eu gostava que a autora tivesse explorado muito mais era a fase dos rebeldes, o combate a eles, e eu gostava que a autora tivesse explorado isso muito mais. Outra coisa que eu digo, muita gente lê estes livros e acha a América muito chata e não toma muitas decisões, e eu acabo por compreendê-la, porque se eu vivesse naquele mundo e de repente fosse escolhida para ir viver para o palácio, e tivesse na minha cabeça toda aquela confusão de eu gosto dele, mas eu também não gosto como o país está, e se quer ir contra ele tenho que ir contra o pai dele. É muita confusão na cabeça dela e eu compreenderia se calhar muita daquela confusão. Claro que ela poderia ser um pouco mais firme e um pouco mais determinada, mas também ela não está numa posição muito fácil e acaba por não ficar numa posição muito fácil no fim do segundo livro. Eu acabo por ir a compreender, e eu como gosto muito de romance acabo por compreender muito mais do que muitas das pessoas que acabam por ler esta série. Por isso eu diria que esta série é para quem gosta de romances, para quem gosta de romancezinhos, vamos dizer assim, entre jovens, e não tanto para quem é amante do género distopia, porque o género distopia aqui não é muito explorado. Eu acho que era uma coisa que a autora poderia ter explorado muito mais e daria uma série muito mais rica e com muito mais adeptos, tanto do lado feminino como do lado masculino. Acaba por não arrastar um público masculino para esta série, acaba sim por trazer um público muito mais feminino para esta série, o que eu acho que é uma pena. No entanto, é uma série que eu recomendo, eu gosto muito. Acabei por dar 4 estrelas ao último livro porque eu gostava mesmo muito que a autora tivesse explorado muito mais a distopia do que aquilo que explorou. Eu estava para lhe dar as 5 estrelas, mas estaria a enganar-me a mim própria, porque eu devorei este livro, é verdade, mas gostava de ter um pouquinho mais de
de que é diferente ali no final e por isso dei-lhe as minhas 4 estrelas. No entanto, é uma série que eu adoro, é uma série que ficou uma das minhas favoritas. É daquelas séries que, e todas as pessoas dizem que apesar de não ser nada de extraordinário, uma pessoa lê um livro atrás do outro, página atrás da outra, é muito empolgante, muito aditivo e portanto é uma série que eu recomendo vivamente. E por isso, aqui está a minha recomendação. Digam-me nos comentários se vocês já leram a série, se vocês gostaram da série. Partilhem comigo quais são as vossas opiniões, o que é que vocês acharam, qual é o vosso livro favorito da série e se vocês gostaram de como terminou The One, ou A Escolhida, no Brasil, porque já foi traduzido no Brasil. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, coloquem gosto, subscrevam aqui o canal para muitos mais vídeos. Espero que tenham gostado, um grande beijo e até ao próximo vídeo. Tchau!